O elevador parou e junto dele o coração dela disparou. O homem frio e distante mostrou um sorriso que ninguém jamais tinha visto. Entre o escuro e o silêncio, nasceu algo inesperado. Prepare-se porque este romance vai mexer com suas emoções. Inscreva-se no canal, curta e comente de onde está assistindo. Um elevador quebrado, dois mundos colidindo. Quando o poder encontra a paixão, nem mesmo o aço contém o que nasce nas sombras. O coração dela já estava acelerado desde que atravessara a recepção apressada, equilibrando a bolsa no braço e os pensamentos na cabeça. A cada passo, lembrava-se de que precisava manter a compostura diante do trabalho e, principalmente, do homem que comandava a empresa inteira com a frieza de quem nunca parecia se abalar. Quando conseguiu segurar a porta do elevador no último instante, ofegante, ergueu os olhos e seu coração disparou ainda mais. Ali estava ele, o chefe milionário, o homem de expressão severa e ternos impecáveis. O mesmo que raramente era visto sorrindo e que muitos chamavam de estátua de gelo. Ele apenas acenou com a cabeça, quase como se estivesse diante de um relatório sem importância. Ela tentou disfarçar a ansiedade, mas sentiu o ar ficar pesado. O silêncio dentro da cabine metálica parecia mais sufocante do que qualquer reunião de diretoria. Então, aconteceu. O elevador deu um tranco seco, as luzes piscaram e, de repente, tudo parou. O espaço mergulhou na escuridão. Merda! Ela murmurou, apertando desesperada todos os botões. Isso não vai adiantar. A voz dele, calma e grave, ecoou no escuro. O tom sereno quase a fez explodir de nervoso. Mas antes que pudesse pensar em outra coisa, um novo solavanco sacudiu a cabine. O pânico tomou conta, e seus instintos foram mais rápidos que a razão. Ela agarrou o primeiro objeto sólido que encontrou. Era ele. Mais precisamente, o braço firme que parecia esculpido em pedra. Ela soltou no mesmo instante, corando até as orelhas. Eu não quis. Um silêncio constrangedor caiu sobre os dois, até ser quebrado por algo inimaginável. Uma risada. Não um riso educado, mas uma gargalhada sincera que encheu o espaço escuro. Helena Mendonça contemplou seu reflexo no espelho do banheiro feminino do 13º andar. A imagem que via estava longe da confiança que tentava projetar. Seus olhos castanhos denunciavam o cansaço acumulado de noites mal dormidas, de relatórios de marketing revisados até a exaustão, de 3 anos de dedicação integral àquela empresa. Só mais um dia, sussurrou para si mesma, ajeitando a saia lápis preta e passando as mãos pelo blazer impecavelmente passado. Aos 28 anos, Helena era conhecida no departamento de marketing da construtora Monteiro como a perfeccionista incansável. Seu talento com estratégias digitais havia colocado projetos imobiliários de luxo no mapa de vendas, mesmo durante a crise econômica. Mas poucos sabiam que por trás daquela competência havia uma mulher que precisava desesperadamente daquele emprego. Seu celular vibrou. Era sua avó, Dona Cida, a única pessoa no mundo que realmente se importava com ela. Minha filha tomou café? Não esquece do remédio da pressão que separei. Te amo. Helena sorriu. Dona Cida, aos 75 anos, ainda se preocupava como se ela fosse uma criança. Desde que seus pais haviam morrido em um acidente quando tinha 16 anos, a avó havia sido seu porto seguro, sua família. E agora, com os problemas de saúde se acumulando, era Helena quem precisava ser o porto seguro da idosa. Um novo relatório de vendas esperava na mesa da jovem executiva. E uma apresentação para a diretoria na parte da tarde. Se conseguisse impressionar, talvez finalmente recebesse a promoção que tanto esperava. O aumento de salário significaria que poderia pagar o tratamento cardíaco particular que sua avó precisava com urgência. Enquanto isso, no último andar do edifício de vidro e aço que se destacava no skyline do Rio de Janeiro, Eduardo Monteiro encarava a cidade através de um painel de vidro que cobria toda a parede de sua sala. Aos 35 anos, ele era o homem que herdara o império imobiliário do pai, Antônio Monteiro, e o transformara em algo ainda maior. Seu terno italiano cinza escuro contrastava com a camisa azul clara, abotoada até o pescoço.
O relógio de platina no pulso esquerdo havia sido um presente que dera a si mesmo quando fechou seu primeiro bilhão de reais em negócios. Um lembrete de que o tempo era o único luxo que o dinheiro não podia comprar de volta. Os números do terceiro trimestre... Senhor, anunciou sua secretária, depositando uma pasta sobre a mesa de vidro temperado. Eduardo não se virou. Continuou observando o movimento da cidade lá embaixo. Pessoas minúsculas correndo como formigas em um formigueiro organizado, cada uma em sua função predeterminada. Deixe aí e avise ao conselho que preciso adiar a reunião das 3. Tenho um compromisso inadiável. A mentira saiu facilmente. O único compromisso que tinha era com sua própria solidão. Havia anos que não conseguia dormir mais de 4 horas por noite. O médico chamava de insônia crônica. Ele preferia chamar de maldição familiar. Seu pai também nunca dormira direito, trabalhando até a madrugada, exigindo perfeição, nunca satisfeito com os resultados. A secretária saiu silenciosamente, como todos faziam quando estavam perto dele. Eduardo sabia da reputação que cultivava. O príncipe de gelo, a estátua e o robô. Os apelidos eram variados, mas todos convergiam para o mesmo ponto: sua frieza e distância emocional. E ele preferia assim. Aproximação significava vulnerabilidade, e vulnerabilidade era incompatível com o mundo dos negócios. Em sua mesa, uma foto em um porta-retrato de prata. Sua mãe, Elisa Monteiro, sorrindo em uma praia, anos antes de sucumbir ao câncer, quando ele tinha apenas 12 anos. Foi a última vez que Eduardo se permitiu chorar. Depois disso, havia se tornado o filho que seu pai queria, calculista, implacável, invulnerável. Um Monteiro de verdade. O celular tocou. Era seu pai. Eduardo, estou vendo os números do Projeto Vitória. O que aconteceu com aquela campanha de marketing digital que aprovamos? As vendas não estão correspondendo. Sem nenhum olá ou como você está. Típico de Antônio Monteiro. Estou revisando isso hoje, pai. Vou conversar com a equipe responsável. Não quero conversa, quero resultados. Lembre-se que você ainda precisa provar ao conselho que merece aquela cadeira. Ser meu filho não é garantia de nada. A ligação encerrou-se tão abruptamente quanto começara. Eduardo sentiu o maxilar tenso. Aos 35 anos, bilionário comandando um império, e ainda se sentia como um adolescente tentando impressionar o pai. Olhou para o relógio. Precisava descer ao departamento de marketing e entender o que estava acontecendo com o Projeto Vitória. Não podia falhar. Não de novo. Quando o elevador chegou, Eduardo já tinha recomposto sua expressão de indiferença. Entrou na cabine vazia e pressionou o botão para o 30º andar, onde ficava o marketing. Enquanto as portas se fechavam, uma mão feminina interrompeu o sensor, fazendo-as reabrir. Foi então que Helena Mendonça entrou, ofegante, carregando uma pasta cheia de documentos e uma bolsa que parecia pesada demais para seu corpo esguio. Seus olhos se encontraram por um segundo, antes que ela rapidamente desviasse o olhar para o chão, como se tivesse sido pega em flagrante de algum crime. Eduardo a reconheceu vagamente. Era uma das analistas de marketing, acreditava. Tinha a impressão de já ter visto seu nome em alguns relatórios impressionantes, mas nunca haviam sido formalmente apresentados. Não que isso importasse. Ela era apenas mais uma engrenagem no sistema. O elevador iniciou sua descida. O silêncio era denso, quase palpável. Helena sentia-se minúscula naquele espaço confinado, como se o próprio ar se recusasse a entrar em seus pulmões. Apertava a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Era a primeira vez que ficava sozinha com o CEO da empresa, o homem que poderia definir seu futuro com uma única palavra. Estava prestes a reunir coragem para dizer algo, qualquer coisa, quando sentiu o solavanco violento. As luzes piscaram e de repente tudo ficou escuro. O elevador havia parado. Helena piscou repetidamente, tentando se acostumar com a escuridão repentina. Seu coração martelava contra o peito, como se quisesse escapar da caixa torácica. O cheiro de perfume masculino,
sândalo e algo cítrico, preenchia o espaço confinado, misturando-se ao seu próprio aroma floral. Estava presa em um elevador com Eduardo Monteiro, o homem mais intimidador que já conhecera. Acho que houve uma queda de energia. A voz dele soou surpreendentemente calma, como se estivesse comentando sobre o clima. Helena pressionou o botão de emergência repetidamente. Em pânico. Isso não vai adiantar se a energia foi cortada completamente, ele observou. E ela quase podia sentir o sorriso irônico em sua voz, mesmo sem enxergá-lo. Antes que pudesse responder, um novo tranco sacudiu o elevador, fazendo-o oscilar por alguns segundos. Foi puro instinto. Helena agarrou o primeiro apoio que encontrou na escuridão. Só percebeu que era o braço de Eduardo quando sentiu a firmeza do músculo sob o tecido caro do terno. Soltou-o imediatamente, como se tivesse tocado em fogo. "Me desculpe, gaguejou, agradecendo silenciosamente pela escuridão que ocultava seu rosto em chamas. Para sua completa surpresa, um som inesperado preencheu o pequeno espaço. Uma risada. Eduardo Monteiro estava rindo. Não um riso educado ou contido, mas uma gargalhada genuína e espontânea que parecia vir do fundo de seu peito. Sua expressão deve ter sido impagável, disse ele, ainda tentando conter o riso. Helena fechou os olhos, querendo que o piso do elevador se abrisse e a engolisse. "Podemos, por favor, fingir que isso não aconteceu?" implorou, sua voz saindo mais aguda do que pretendia. "Dificilmente", ele respondeu, e havia algo em seu tom que ela nunca tinha ouvido antes. Algo quase sedutor. O silêncio retornou, mas agora carregado de uma tensão diferente. Eduardo acendeu a tela do celular, iluminando parcialmente o pequeno espaço. A luz azulada destacou os contornos de seu rosto anguloso, o maxilar definido, os olhos escuros que agora pareciam menos frios. Helena estava consciente de que seu próprio rosto estava vermelho como um pimentão. O cabelo castanho escuro, parcialmente desalinhado pela correria anterior. "Pensei que fosse sua pasta, juro", tentou explicar, apontando para a maleta de couro ao lado dele. Os olhos dele brilharam com divertimento. "Interessante. Documentos importantes costumam ficar em regiões curiosas", disse com seriedade. Mas havia um traço de humor em sua voz que ela jamais imaginara possível. Helena enterrou o rosto nas mãos. "Por que isso tinha que acontecer justo comigo?" Eduardo inclinou-se ligeiramente em sua direção. O movimento fez com que seu perfume ficasse ainda mais presente, envolvendo-a como uma brisa de inverno. De todos os funcionários da empresa, sua voz soou mais baixa, quase um sussurro. "Sou grato por ter acontecido com você." Antes que Helena pudesse processar o significado daquelas palavras, um novo tranco sacudiu o elevador. Desta vez, ela segurou o braço dele novamente, mas não o soltou imediatamente. Para sua surpresa, Eduardo cobriu sua mão com a dele, seu polegar fazendo um movimento circular suave sobre sua pele. "Calma. Já passei por situações piores", murmurou ele. O toque era eletrizante. Helena sentiu um arrepio subir por sua espinha. "Tipo ter sua pasta atacada por funcionárias em pânico?" rebateu, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Ele riu novamente, e o som grave reverberou pelo espaço confinado, enviando ondas de calor pelo corpo dela. Existe primeira vez para tudo. A atmosfera havia mudado completamente. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade, como antes de uma tempestade. Helena percebeu que ainda não tinha soltado o braço dele e que ele não parecia incomodado com isso. Pelo contrário, havia algo na postura dele que sugeria que estava apreciando o contato. Sob a luz tênue do celular, ela notou que os olhos dele não eram frios como sempre pareciam à distância. Eram intensos, profundos, com nuances de âmbar que nunca tinha notado antes. "Por que você nunca sorri no escritório?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Eduardo a observou por um longo momento antes de responder. "Talvez porque ninguém nunca me fez rir antes." Helena sentiu o estômago dar uma cambalhota. Aquela resposta, tão simples e tão honesta, revelava mais sobre Eduardo Monteiro do que provavelmente qualquer entrevista ou biografia autorizada. "Ou talvez", continuou ele,
ainda segurando sua mão, porque sorrir não combina com a imagem que esperam de mim. E qual imagem é essa? Do filho implacável de Antônio Monteiro, o herdeiro de gelo, o homem que não tem tempo para frivolidades como emoções. Havia uma amargura em sua voz que a surpreendeu. Por trás da fachada de poder e controle, existia um homem que parecia carregar um peso imenso sobre os ombros. Deve ser difícil, ela comentou suavemente, viver de acordo com expectativas alheias. Eduardo a estudou com curiosidade, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. E você, Helena Mendonça, também vive para atender expectativas? O fato de ele saber seu nome completo a surpreendeu. Não achava que estivesse no radar do CEO. Como sabe meu nome? Um sorriso de lado, quase imperceptível, surgiu no rosto dele. Li seu relatório sobre estratégias digitais para o Projeto Vitória. Foi impressionante. Helena sentiu o rosto esquentar novamente. Aquele relatório havia sido seu projeto mais ambicioso, e saber que ele não apenas o lera, mas o considerara impressionante, acelerou seu coração. Obrigada. Trabalhei muito nele, percebi. A paixão naquelas páginas. É raro encontrar isso em relatórios corporativos. Um novo silêncio se estabeleceu, mas desta vez era confortável, quase cúmplice. A luz do celular começou a diminuir e logo estariam na escuridão novamente. Quanto tempo acha que ficaremos presos aqui? Ela perguntou. Não sei. A voz dele soou mais próxima. Mas estou descobrindo que talvez não me importe tanto quanto deveria. Helena engoliu em seco. O que estava acontecendo? Este homem, que até minutos atrás era apenas o inalcançável e temido CEO, estava flertando com ela? A escuridão os envolveu completamente quando a tela do celular apagou. Mas de alguma forma, Helena sentia-se menos assustada agora. Havia algo na presença dele, na voz grave, no toque suave, que a acalmava e, simultaneamente, acendia algo dentro dela que não sabia que existia. Sabe o que é engraçado? Ele quebrou o silêncio. Passei os últimos 5 anos nesta empresa, vendo pessoas todos os dias, e nunca realmente conversei com ninguém. Não deste jeito. O que tem de diferente este jeito? É real, sem máscaras, sem hierarquia. Sem a sombra do meu pai ou do conselho observando cada palavra, Helena sentiu o peso daquela confissão. Pela primeira vez, vislumbrava o homem por trás do mito, a pessoa por trás do cargo. Às vezes, ela se arriscou, precisamos de escuridão para realmente ver. Filosofia de elevador. Havia um sorriso em sua voz. Desculpe, minha avó sempre diz que falo demais quando estou nervosa. Você está nervosa agora? Helena respirou fundo. Estou presa em um elevador escuro com o homem mais poderoso do Rio de Janeiro, que acabou de elogiar meu trabalho e está segurando minha mão. Sim, estou um pouco nervosa. A risada dele soou novamente, mais suave desta vez. Você é diferente, Helena Mendonça. Diferente bom ou diferente ruim? Definitivamente bom. Refrescantemente bom. O coração dela deu um salto. Havia algo no modo como ele pronunciava seu nome, como se estivesse saboreando cada sílaba. De repente, as luzes de emergência se acenderam, banhando o elevador com um brilho vermelho suave. Seus olhos se encontraram, e Helena viu algo naquele olhar que nunca imaginara ver. Vulnerabilidade. Eduardo soltou sua mão lentamente, como se estivesse relutante em quebrar o contato. O momento de intimidade estava se dissipando com o retorno da luz, ainda que fraca. Parece que encontraram o problema, ele comentou, sua voz voltando ao tom profissional. Helena assentiu, sentindo uma pontada de decepção. O encanto estava se quebrando, mas então, para sua surpresa, Eduardo fez algo completamente inesperado. Pegou seu cartão de visitas do bolso interno do paletó, virou-o e escreveu algo no verso com uma caneta de prata. Meu número pessoal, explicou, entregando-lhe o cartão. Para o caso de precisar discutir mais ideias sobre o Projeto Vitória. Ela pegou o cartão, seus dedos roçando nos dele brevemente. Claro, o projeto. Um sorriso cúmplice passou entre eles.
Uma compreensão mútua de que aquilo era apenas um pretexto. Nesse momento, o elevador voltou à vida com um solavanco e as luzes principais se acenderam, ofuscando-os momentaneamente. A magia da escuridão se dissipou completamente, mas algo havia mudado. Algo fundamental e irreversível. Quando as portas se abriram no 3º andar, Helena hesitou. "Este é o meu andar." Eduardo assentiu. "Tenha um bom dia, senhorita Mendonça." O tom formal estava de volta, mas seus olhos contavam uma história diferente. Uma história que havia apenas começado. Helena saiu do elevador, sentindo-se como se tivesse acabado de acordar de um sonho muito vívido. Só quando as portas se fecharam atrás dela, com Eduardo ainda dentro, ela percebeu que estava segurando o cartão com tanta força que quase o amassara. Desdobrou-o cuidadosamente e leu o número escrito na caligrafia elegante dele. Abaixo do número, uma única palavra que fez seu coração disparar novamente. Hoje, o restante do dia transcorreu em um borrão para Helena. Reuniões, planilhas, ligações, tudo parecia distante, como se estivesse observando sua vida profissional através de um vidro embaçado. O único objeto que parecia real era o cartão de visitas guardado no bolso interno de seu blazer, praticamente queimando contra seu peito. Hoje, aquela simples palavra a perseguia. Uma pergunta que carregava infinitas possibilidades, todas igualmente assustadoras e excitantes. Às 18h45, sentada em sua mesa enquanto a maioria dos colegas já havia ido embora, Helena finalmente criou coragem. Pegou o celular e digitou uma mensagem para o número no cartão. "Que horas?" A resposta veio quase instantaneamente, como se ele estivesse esperando. "20, enviarei um endereço." Casual. Helena sentiu o estômago revirar. Estava realmente considerando encontrar-se com Eduardo Monteiro fora do ambiente de trabalho? O homem que poderia decidir seu futuro profissional com um estalar de dedos? Era loucura, imprudente, arriscado, mas havia algo naqueles momentos no elevador, algo genuíno que ela nunca tinha visto antes em ninguém na empresa, muito menos no impenetrável CEO. "Ok", respondeu, antes que pudesse mudar de ideia. Ao chegar em casa, encontrou Dona Cida assistindo sua novela favorita. A idosa sorriu ao vê-la, mas o sorriso logo se transformou em preocupação. "Você está pálida, menina. Aconteceu alguma coisa?" Helena considerou contar à avó sobre o estranho encontro no elevador, sobre como o temido chefe havia mostrado um lado humano que ninguém conhecia, sobre como ele a havia convidado para o quê, exatamente? Um encontro? Uma reunião? Uma armadilha? "Nada, vó. Só um dia puxado." Forçou um sorriso. "Vou precisar sair mais tarde." Reunião de última hora com a equipe. A mentira saiu facilmente, deixando um gosto amargo. Nunca mentia para Dona Cida. "A essa hora? Essa empresa não tem consideração mesmo." A idosa balançou a cabeça em desaprovação. "Pelo menos jante antes de sair." "Não tenho fome, vó. Vou tomar um banho e me arrumar." No chuveiro, deixou a água quente cair sobre seu corpo tenso, tentando processar os eventos do dia. O que estava fazendo? Por que havia aceitado? E mais importante, o que vestiria? Após experimentar praticamente todo o seu guarda-roupa, optou por um vestido simples, de algodão azul marinho, que chegava aos joelhos, com um cinto fino marcando a cintura. Casual, mas elegante. Maquiagem leve, cabelo solto, uma gota de perfume no pescoço. Nada exagerado, nada que gritasse "estou me esforçando demais." Às 19h40, seu celular vibrou com o endereço prometido. Para sua surpresa, não era um restaurante de luxo ou um bar exclusivo, como esperava. Era uma lanchonete na Tijuca, um bairro tradicional, longe dos pontos turísticos e dos lugares que imaginou que alguém como Eduardo frequentaria. Quando o Uber a deixou em frente à lanchonete do português, Helena checou o endereço novamente, certa de que havia algum engano. O local era simples, com mesas de fórmica, bancos de vinil vermelho desgastado e um letreiro de neon que piscava irregularmente. Nada que combinasse com o homem dos ternos italianos e relógios de platina. Hesitou na calçada. Mas antes que pudesse reconsiderar, a porta da lanchonete se abriu e Eduardo Monteiro saiu para recebê-la. A transformação
era impressionante. Sem o terno impecável, vestindo jeans escuro e uma camisa de botão azul com as mangas dobradas até os cotovelos, ele parecia anos mais jovem e infinitamente mais acessível. "Você veio", ele disse, e havia um traço de surpresa em sua voz, como se realmente não esperasse que ela aparecesse. "Confesso que fiquei surpresa com o local", Helena respondeu, olhando para a lanchonete. Um sorriso tímido, quase envergonhado, cruzou o rosto de Eduardo. "Achei que seria neutro, longe de olhares corporativos." Ele tinha razão. Ninguém da construtora Monteiro frequentaria um lugar como aquele. Estavam seguros de fofocas e especulações. "E também", acrescentou ele, segurando a porta para que ela entrasse, "fazem o melhor hambúrguer do Rio. Um segredo que guardo a 7 chaves." A lanchonete estava moderadamente cheia, com famílias e casais ocupando algumas mesas. Uma música dos anos 80 tocava suavemente ao fundo, misturando-se ao burburinho das conversas e ao chiado da chapa. O cheiro de carne grelhada e batatas fritas preenchia o ar. Eduardo a conduziu até uma mesa nos fundos, mais reservada. "Venho aqui desde que era adolescente", confessou após se sentarem. "É um dos poucos lugares onde me sinto normal." Helena estudou seu rosto. Sob a luz amarelada do local, ele parecia diferente do homem que comandava reuniões com precisão cirúrgica. Havia uma suavidade em suas feições, uma vulnerabilidade que o ambiente corporativo não permitia mostrar. "É difícil imaginar você comendo hambúrguer", comentou, tentando aliviar a tensão. Eduardo riu, aquele mesmo som rico e genuíno que ela ouvira no elevador. "Há muitas coisas sobre mim que são difíceis de imaginar." Helena, a maneira como ele pronunciou seu nome, com uma intimidade que não existia horas antes, enviou arrepios por sua espinha. Um garçom idoso aproximou-se, tratando Eduardo como um velho conhecido. "Seu Dudu." "Quanto tempo?" "A mesma coisa de sempre, Dudu." Helena reprimiu um sorriso. Eduardo assentiu. "Para 2, seu Manuel. E aquela limonada especial também." Quando o garçom se afastou, Helena não conseguiu conter a curiosidade. "Dudu." Um rubor sutil coloriu as bochechas dele, algo que ela jamais imaginara ser possível. "Manuel me conhece desde os 15 anos. Foi o único que se recusou a mudar a forma de me tratar quando as coisas mudaram." Helena percebeu que havia uma história ali, algo doloroso e não resolvido. "Que coisas?" Eduardo fitou suas mãos por um momento antes de responder. "Quando minha mãe morreu. Quando parei de ser apenas Eduardo para me tornar o herdeiro Monteiro." A dor em sua voz era palpável, crua e inesperada. "Sinto muito", ela disse suavemente. "Perdi meus pais também, num acidente de carro, quando tinha 16 anos. Seus olhares se encontraram, e naquele instante uma conexão invisível se formou entre eles. O reconhecimento mútuo de uma dor que apenas quem já sentiu poderia compreender. "É por isso que você é tão determinada?" ele perguntou. "No trabalho, quero dizer. Sua dedicação ao Projeto Vitória foi impressionante." Helena hesitou, incerta sobre quanto revelar. "Parcialmente, mas também porque preciso do dinheiro. Minha avó, ela precisa de uma cirurgia cardíaca. O plano de saúde não cobre, e a fila do SUS deixou a frase morrer no ar. Não queria soar como se estivesse pedindo ajuda ou favorecimento." "Entendo", Eduardo disse simplesmente, sem pena ou condescendência. Apenas compreensão. A comida chegou. Hambúrgueres enormes com carne suculenta, queijo derretido, bacon crocante e cebolas caramelizadas, acompanhados de batatas fritas douradas e limonada rosada servida em jarras de vidro. "O segredo é a framboesa na limonada", explicou Eduardo apontando para a bebida. "E o hambúrguer tem um toque de chimichurri na carne." Helena provou um pedaço e não conseguiu conter um gemido de aprovação. "Isso é incrível." O sorriso de Eduardo se alargou, revelando uma covinha na bochecha direita que ela nunca tinha notado antes. "Falei que era o melhor do Rio." À medida que a noite avançava, a tensão inicial se dissipava. Conversaram sobre filmes. Ele tinha uma predileção secreta por comédias românticas antigas. Música, ela adorava jazz. Ele preferia rock clássico. E livros,
compartilhavam o amor por Gabriel Garcia Marques. Qual era seu sonho de criança? Helena perguntou. Entre uma batata frita e outra, o olhar de Eduardo se perdeu por um instante. Construir coisas. Queria ser engenheiro. Projetar pontes, arranha-céus. Seu rosto se fechou subitamente. Mas esse garoto morreu quando recebia uma calculadora financeira de aniversário de 15 anos. Helena sentiu um nó na garganta. A imagem de um adolescente sendo forçado a abandonar seus sonhos por expectativas familiares era dolorosamente triste. E você? Não, ele perguntou, desviando o foco. Qual era seu sonho? Vai rir. Prometo que não. Helena hesitou, girando o canudo na limonada. Queria abrir uma cafeteria, daquelas aconchegantes, com livros nas prateleiras e o cheiro de pão fresco pela manhã. Ainda faço bolos e cookies nos fins de semana. É terapêutico. Para sua surpresa, Eduardo não riu. Seus olhos brilharam com algo que parecia admiração. Por que não seguiu esse caminho? A vida aconteceu. Depois que meus pais morreram, precisei de estabilidade, de um plano seguro. Marketing parecia mais viável. Você ainda faz esses cookies? Sempre que posso. Minha avó diz que são os melhores da cidade, mas acho que é parcialidade familiar. Ele a estudou por um momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Eu gostaria de experimentar um dia. O comentário pairou no ar, carregado de possibilidades. Não era apenas sobre cookies, e ambos sabiam disso. Quando saíram da lanchonete, a noite estava agradavelmente fresca. Caminharam lado a lado pela calçada, seus braços ocasionalmente se roçando, enviando pequenas faíscas de eletricidade pela pele de Helena. Posso chamar um Uber para você? Eduardo ofereceu, pegando o celular. Não precisa. Eu mesma peço. Seus olhares se encontraram sob a luz amarelada de um poste. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Helena percebeu que ele estava mais próximo agora, seu perfume familiar envolvendo-a novamente. Havia uma pergunta silenciosa nos olhos dele, uma hesitação que contradizia completamente a imagem do CEO confiante e autoritário. Helena, O celular dela tocou, quebrando o momento. Era Dona Cida. Preciso atender, murmurou, afastando-se ligeiramente. Alô, vó? Sim, estou bem. Estou voltando agora. Não se preocupe. Quando desligou, a magia do momento havia se dissipado. Eduardo havia recuado, tanto física quanto emocionalmente, sua expressão voltando a uma cortesia educada. Seu Uber chegará em 2 minutos, disse ele, mostrando a tela do celular. Já pedi para você. Obrigada. Ela hesitou. Isso foi agradável. Um sorriso tímido cruzou o rosto dele. Muito. O carro chegou, quebrando o momento. Antes que Helena entrasse, Eduardo tocou levemente seu braço. Obrigado por ter vindo. Por ter me dado uma chance de mostrar que não sou apenas aquela pessoa do elevador. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez o coração dela apertar. Você nunca foi apenas aquela pessoa para mim, respondeu honestamente. Ele pareceu querer dizer algo mais, mas apenas assentiu. Helena entrou no carro e, enquanto se afastava, observou pelo retrovisor a figura solitária de Eduardo parado na calçada, as mãos nos bolsos, observando-o a partir. Naquela noite, Helena demorou a adormecer. Sua mente repetia cada momento, cada palavra, cada olhar compartilhado. Quem era realmente Eduardo Monteiro? O CEO implacável ou o homem que confessava sonhos perdidos sobre hambúrgueres artesanais? E mais importante, o que aconteceria quando se encontrassem novamente no escritório? O dia seguinte no escritório foi uma mistura desconcertante de normalidade e surrealismo. Helena chegou mais cedo que o habitual, o estômago em nós, incerta sobre como seria reencontrar Eduardo após a noite anterior. Quando o elevador chegou ao 300º andar, respirou fundo antes de sair. O departamento de marketing já fervilhava com atividade. Colegas discutindo prazos, telefones tocando, o cheiro de café recém-passado permeando o ar. Helena! Mariana, sua colega de equipe, acenou de sua mesa. Você não vai acreditar. O Homem de Gelo está convocando uma reunião geral em 15 minutos.
todo o departamento. Helena sentiu seu coração acelerar. Eduardo, quer dizer, o senhor Monteiro? Qual o motivo? Mariana deu de ombros. Ninguém sabe, mas o Jorge do financeiro disse que o velho Monteiro apareceu na sede ontem à tarde e não parecia feliz. Antônio Monteiro, o pai de Eduardo. Helena se lembrou da menção que Eduardo fizera na noite anterior sobre o pai e as expectativas impostas. A sala de conferências principal estava lotada quando Helena chegou. Escolheu um lugar discreto nos fundos, deliberadamente evitando a cabeceira onde Eduardo se sentaria. Não confiava em sua capacidade de manter uma expressão neutra ao encará-lo após a intimidade compartilhada na lanchonete. Exatamente às 9h, a porta se abriu. Eduardo entrou, impecável em um terno grafite, seguido por 2 diretores e por uma figura que Helena reconheceu imediatamente das revistas de negócios. Antônio Monteiro, o patriarca. Mesmo aos 65 anos, Antônio irradiava autoridade. Mais baixo que o filho, mas com uma presença que parecia ocupar todo o espaço. Cabelos grisalhos, cuidadosamente penteados, olhos afiados que analisavam a sala como um falcão estudando uma presa. Helena observou Eduardo discretamente. Ele havia reassumido completamente a persona do CEO. Rosto impassível, postura rígida, olhar direto e distante. Nenhum vestígio do homem que rira às gargalhadas sobre hambúrgueres na noite anterior. Bom dia a todos, Eduardo começou, sua voz profissional e fria. Convoquei esta reunião para discutir o projeto Vitória. Como todos sabem, este é nosso empreendimento de maior prestígio no momento e as expectativas são altas. Seus olhos percorreram a sala, passando por Helena sem qualquer sinal de reconhecimento. Ela sentiu um aperto no peito. Claro, o que estava esperando? Que ele a reconhecesse especialmente diante do pai e de toda a empresa. As vendas do último trimestre ficaram abaixo do projetado, continuou Eduardo. A campanha digital não alcançou os resultados esperados. Precisamos entender o que aconteceu e corrigir imediatamente. Antônio Monteiro se moveu e todos os olhos se voltaram para ele. Havia algo predatório em sua presença, como se estivesse apenas esperando o momento certo para atacar. O conselho está preocupado, interveio o patriarca, sua voz áspera cortando o ar. Muito dinheiro foi investido nessa campanha online que meu filho tanto defendeu. Aparentemente, Instagram e Facebook não vendem apartamentos de luxo como esperávamos. Houve um murmúrio pela sala. O tom de desprezo era evidente, uma crítica pública a Eduardo, disfarçada de observação profissional. Helena sentiu o sangue ferver. A campanha havia sido meticulosamente planejada, baseada em pesquisas sólidas. O problema não era a estratégia, mas o timing. O lançamento coincidira com uma crise política que afetara a confiança do mercado. Antes que pudesse se conter, Helena ergueu a mão. Viu os olhos de Eduardo se arregalarem ligeiramente. Senhorita, Antônio Monteiro perguntou, sua sobrancelha levantada em irritação pela interrupção. Mendonça. Helena Mendonça, analista sênior de marketing digital. Eduardo a observava com uma expressão que misturava surpresa e... Seria preocupação? Tenho dados que podem explicar a situação, senhor. Continuou, abrindo seu laptop. A campanha digital atingiu todos os indicadores de engajamento previstos. O problema foi o momento econômico. Veja aqui. Helena projetou na tela um gráfico que havia preparado há semanas, mostrando a correlação entre o lançamento do projeto e a queda na Bolsa de Valores. Nossa audiência-alvo. Investidores de alto padrão reagiu à instabilidade política. Não foi a campanha, mas o contexto macroeconômico que afetou as vendas. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Antônio Monteiro a encarava com uma expressão ilegível. Eduardo mantinha o rosto neutro, mas Helena notou um quase imperceptível aceno de aprovação em seus olhos. Interessante teoria, senhorita Mendonça, disse Antônio finalmente. As teorias não pagam as contas. Precisamos de resultados, não de desculpas. Helena sentiu o rosto esquentar. Não são desculpas, senhor. São dados. E tenho uma proposta para reverter a situação. Ela apresentou rapidamente um plano de contingência que havia desenvolvido.
uma estratégia focada em compradores nacionais em vez de investidores internacionais, explorando o conceito de refúgio seguro em tempos de crise. Quando terminou, sentiu-se trêmula, certa de que havia cometido suicídio profissional ao confrontar o temido Antônio Monteiro. Para sua surpresa, um lento sorriso se formou no rosto do patriarca, não de aprovação, mas de interesse, como um jogador reconhecendo um adversário digno. Eduardo, disse ele, virando-se para o filho, sua equipe tem fibra. Gosto disso. Voltou-se para Helena. Você tem uma semana para provar sua teoria, senhorita Mendonça. Se funcionar, parabéns. Se falhar, deixou a ameaça pairar no ar, implícita mas clara. A reunião foi encerrada pouco depois. Enquanto todos saíam, Helena permaneceu sentada, tentando processar o que acabara de fazer. Havia desafiado Antônio Monteiro e sobrevivido. Por enquanto, sentiu uma presença ao seu lado e ergueu os olhos. Eduardo estava ali, organizando alguns papéis, aparentemente absorto. Mas sua voz, quando falou, era baixa, apenas para ela ouvir. Isso foi impressionante e perigoso. Ele estava sendo injusto com você, respondeu no mesmo tom. E com nossa equipe. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele. Meu escritório. 17 anos. Precisamos discutir essa nova estratégia a fundo. E então ele se afastou, reassumindo a postura de CEO distante diante dos outros funcionários que ainda estavam na sala. O restante do dia passou em um borrão de trabalho frenético. Helena reuniu sua equipe, explicou o desafio, distribuiu tarefas. Estava determinada a não apenas provar seu ponto, mas a mostrar a Eduardo e a Antônio do que era capaz. Às 16h55, com o coração martelando contra o peito, pegou o elevador para o andar da presidência. Não pôde deixar de lembrar do momento em que tudo começara, presa naquele mesmo elevador com Eduardo. A secretária dele, uma mulher de meia idade com expressão perpetuamente séria, a anunciou. Helena entrou no imenso escritório, impressionada com a vista panorâmica do Rio de Janeiro ao entardecer, o sol lançando tons dourados sobre a baía. Eduardo estava de pé junto à janela, o paletó descartado, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Parecia perdido em pensamentos, sua silhueta recortada contra o céu alaranjado. Você não precisava ter feito aquilo, disse ele sem se virar. Defender-me diante do meu pai. Não estava defendendo você, respondeu ela, aproximando-se. Estava defendendo a verdade. Nosso trabalho. Meu trabalho. Ele se virou então, e Helena viu novamente o homem da lanchonete em seus olhos. Não o CEO. Mesmo assim, obrigado. Poucos teriam essa coragem. Seu pai é intimidador. Um sorriso amargo cruzou o rosto de Eduardo. Você não faz ideia. Ele caminhou até o bar no canto do escritório. Serviu 2 taças de vinho tinto. Espero que não se importe. Acho que ambos precisamos disso após aquela reunião. Helena aceitou a taça, seus dedos roçando nos dele durante a transferência. Mesmo aquele toque breve enviou arrepios por seu braço. Sobre ontem à noite, começou ela. Foi real. Ele a interrompeu. O que quer que você esteja se perguntando, Helena, foi real. Não foi uma estratégia ou um jogo, foi apenas eu. Pela primeira vez em muito tempo, a honestidade nua em sua voz a desarmou completamente. E agora? Perguntou ela, incerta, sobre o que realmente estava perguntando. E agora, depois do confronto com seu pai? E agora, depois da lanchonete? E agora, com essa atração inegável entre nós? Eduardo deu um passo em sua direção. Agora temos 2 opções. Podemos fingir que nada aconteceu, manter nossa relação estritamente profissional, e eu prometo que sua carreira não será afetada de forma alguma. Ou, ela sussurrou, o coração acelerando, ou podemos explorar isso. O que quer que seja. Com cuidado, com discrição, mas honestamente. Helena respirou fundo. A proposta era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Começar algo com Eduardo Monteiro poderia comprometer tudo pelo que havia trabalhado, colocar em risco o tratamento de sua avó, sua reputação, mas olhando nos olhos dele, naquele momento,
Iluminados pelo sol poente, viu algo que a tocou profundamente: solidão. A mesma solidão que carregava desde a perda dos pais, a mesma sensação de estar sempre nadando contra a correnteza. Nem tudo pode ser controlado e calculado, não é? Disse ela suavemente. Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto dele. Não, e talvez essa seja a melhor parte. Ele colocou sua taça sobre a mesa e, com hesitação que nunca demonstraria em uma reunião de negócios, tocou o rosto dela, seus dedos traçando delicadamente a linha de sua mandíbula. Tenho pensado nisso desde o elevador, confessou. Em quê? Em como seria tocar você? Sem o pânico, sem a escuridão. Apenas isso. Helena fechou os olhos, inclinando-se ao toque. Havia algo quase sagrado naquele momento, uma vulnerabilidade compartilhada que ia muito além da atração física. Quando seus lábios finalmente se encontraram, não foi explosivo ou desesperado. Foi suave, exploratório, cheio de perguntas e possibilidades. O gosto de vinho tinto, o calor das mãos dele em seu rosto, o leve aroma de seu perfume misturado ao cheiro de papel e café do escritório. Ao se afastarem, ambos estavam ligeiramente ofegantes, como se tivessem corrido uma longa distância. Isso complica tudo, murmurou Helena. Completamente, concordou ele, mas estava sorrindo. O intercomunicador na mesa soou, quebrando o momento. Senhor Monteiro, seu pai está ao telefone. Linha 2. Eduardo fechou os olhos brevemente, o peso das responsabilidades retornando visivelmente aos seus ombros. Precisamos ser discretos, disse baixinho. Por enquanto, até entendermos o que é isso. Helena assentiu. O mundo lá fora, com suas hierarquias, expectativas e julgamentos, ainda existia, independentemente do que acontecia entre aquelas 4 paredes. Posso preparar o relatório da nova estratégia e enviar por e-mail, ofereceu, reassumindo o tom profissional. Eduardo sorriu, apreciando sua compreensão. Seria ótimo e talvez possamos discuti-lo pessoalmente. Amanhã à noite, em outra lanchonete escondida, o sorriso dele se alargou. Estava pensando em algo diferente, na verdade. Algo que envolva farinha, açúcar e seus famosos cookies. Helena sentiu o rosto esquentar. Você quer que eu cozinhe para você? Se não for pedir demais. A intimidade implícita naquele convite, estar em sua casa, em seu espaço pessoal, era ao mesmo tempo excitante e assustadora. Minha avó estará em casa, advertiu. Melhor ainda. Gostaria de conhecê-la. A sinceridade em seus olhos a surpreendeu. Esse não era o comportamento de um homem procurando uma aventura rápida com uma subordinada. Cuidado, brincou ela. Dona Cida faz um interrogatório que faria seu pai parecer amador. Eduardo riu. Aquele som rico e genuíno que ela começava a adorar. Acredito que posso lidar com isso. O telefone continuou tocando, ignorado. Por um momento, eles permaneceram ali, suspensos entre 2 mundos. O mundo corporativo, com suas regras rígidas e expectativas, e algo novo e desconhecido que estava apenas começando a se formar entre eles. Você deveria atender, ela disse finalmente. Apontando para o telefone, Eduardo suspirou. Deveria, mas antes de se afastar, ele a puxou para mais um beijo, este mais firme, mais seguro, como uma promessa. Até amanhã, Helena Mendonça. Até amanhã, Dudu. O olhar de falsa indignação que ele lhe lançou a fez rir enquanto saía do escritório, sentindo-se mais leve do que se sentia em anos. Nenhum dos dois notou Antônio Monteiro observando discretamente da sala de reunião adjacente, seus olhos calculistas registrando cada detalhe da interação. O que começou como um acidente virou cumplicidade em risos, segredos e até farinha espalhada pela cozinha. A linha entre chefe e funcionária já não existia, mas os desafios apenas começavam. Um amor proibido, doce e arriscado. Se está gostando da história, já deixe seu like e se inscreva para acompanhar cada detalhe. Dona Cida observava com curiosidade enquanto Helena movimentava-se pela pequena cozinha do apartamento com energia incomum. O cheiro de manteiga derretida e chocolate preenchia o ambiente.
enquanto a neta preparava massa de cookies com a concentração de um cirurgião em operação delicada. Desde quando você faz cookies numa terça-feira à noite? Perguntou a idosa, ajustando os óculos de leitura. Helena sentiu o rosto esquentar. Só tive vontade, vó. O tom deixava claro que não estava convencida. E essa vontade tem algo a ver com o fato de você ter trocado de roupa 3 vezes desde que chegou? Helena quase derrubou a tigela de massa. Vó! Dona Cida riu, seus olhos cintilando com divertimento. Tenho 75 anos, não 175. Ainda reconheço quando minha neta está esperando alguém. Helena suspirou, derrotada. Nunca conseguira esconder nada da avó. Um colega de trabalho vai passar aqui para discutirmos um projeto. Um colega. Dona Cida arqueou uma sobrancelha. E esse colega gosta de cookies? Todo mundo gosta de cookies, vó. E esse colega tem nome? Helena hesitou. Como explicar que o CEO da empresa, o homem que todos temiam, estaria em sua sala de estar em menos de 1 hora? Eduardo, respondeu finalmente. Eduardo Monteiro. Os olhos de Dona Cida se arregalaram. O chefão? Aquele que você dizia que parecia ter engolido um cabo de vassoura. Eu nunca disse isso, protestou Helena. Embora talvez tivesse pensado algo semelhante antes do elevador. A campainha tocou, fazendo Helena quase saltar. Já? Olhou para o relógio, 19h45. Ele estava adiantado. Vó, por favor, implorou, limpando as mãos na toalha. O quê? Dona Cida sorriu inocentemente. Vou ser um anjo. O sorriso não inspirava confiança. Helena respirou fundo e foi abrir a porta. Eduardo estava lá, sem o terno corporativo, vestindo calça jeans escura e um suéter cinza que realçava seus ombros largos. Em suas mãos, um buquê de lírios brancos e uma garrafa de vinho. Oi, disse ele, parecendo quase tímido. Espero não estar muito adiantado. Está na hora perfeita, respondeu ela, o coração acelerando ao vê-lo em seu território, tão longe do ambiente controlado da empresa. Entre. O apartamento de Helena era pequeno, mas acolhedor. Livros empilhados nas estantes, algumas plantas, fotografias em porta-retratos simples. Um sofá de 2 lugares com almofadas coloridas dominava a sala de estar, que se integrava à cozinha americana. Eduardo entrou, observando tudo com interesse genuíno. Sua casa é exatamente como imaginei. E isso é bom ou ruim? Bom, muito bom. Ele sorriu, entregando-lhes as flores. Para você e sua avó, o gesto a tocou. Não era apenas educação. Havia consideração verdadeira. Obrigada. São lindas, e o vinho é para nós. Se for apropriado, claro, uma nova voz entrou na conversa. Depende das intenções que vêm com ele. A paz. Dona Cida havia aparecido na porta da cozinha, pequena, mas imponente em seu vestido floral, cabelos brancos perfeitamente arfados, olhos afiados estudando o visitante. Eduardo se virou e Helena notou com surpresa que ele parecia genuinamente nervoso. O poderoso CEO, que fechava negócios de milhões sem piscar, estava intimidado por uma senhora de 75 anos. Senhora Aparecida, ele cumprimentou, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la. Sua neta fala muito bem da senhora. Dona Cida aceitou o aperto de mão, mas seu olhar permaneceu avaliador. Curioso. Ela nunca mencionou você antes de ontem. Vó, protestou Helena, mortificada. Eduardo, surpreendentemente, riu. Justo. Acho que não dei muitas razões para ser mencionado positivamente. A honestidade desarmou um pouco a idosa. Ao menos é sincero. Ela gesticulou para o sofá. Sente-se, rapaz. Vamos ver se os cookies da minha neta vão impressioná-lo tanto quanto seus relatórios parecem ter impressionado você. Helena desejou que o chão se abrisse e a engolisse. Eduardo, porém, parecia mais relaxado agora. Um sorriso genuíno em seu rosto. Duvido que qualquer relatório possa competir com o cheiro que vem dessa cozinha. A noite avançou de forma surpreendentemente agradável. Depois do interrogatório inicial, Dona Cida pareceu aprovar a presença de Eduardo, especialmente quando ele mostrou interesse genuíno em suas histórias sobre o Rio Antigo e ofereceu-se para apresentá-la a um cardiologista renomado que era seu amigo pessoal. Não é caridade.
assegurou ele, quando Helena tentou protestar discretamente. É conexão. Pessoas ajudando pessoas. Algo que estou tentando reaprender. Na cozinha, enquanto Helena terminava os cookies, Eduardo arregaçou as mangas e ofereceu-se para ajudar. Sua completa falta de habilidade com utensílios básicos era quase cômica. Nunca cozinhou nada na vida? Perguntou ela, rindo enquanto o observava tentar quebrar um ovo. Tivemos chefes desde que me lembro, admitiu ele com uma ponta de vergonha. É patético, eu sei. Não é patético, é diferente. Ela se aproximou guiando suas mãos. Aqui, segure assim. O contato, a proximidade, o calor de seu corpo tão perto do dela na pequena cozinha. Helena sentiu o ar ficar denso entre eles. Eduardo a olhava, como se ela fosse a coisa mais fascinante que já vira. Você tem farinha no rosto, murmurou ele, levantando a mão para limpar sua bochecha com o polegar. O toque lingering era mais íntimo que qualquer beijo. Vocês dois vão ficar apenas olhando para a massa ou vão realmente assar esses cookies? A voz de Dona Cida quebrou o momento, fazendo ambos se afastarem como adolescentes pegos em flagrante. Mais tarde, sentados à mesa da cozinha com cookies recém-saídos do forno e xícaras de café, a conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu Helena. Eduardo contou sobre sua infância isolada na mansão da família, as expectativas esmagadoras, a morte prematura da mãe que o transformara. Helena compartilhou memórias de seus pais, o acidente que os levara, os anos de luta para terminar os estudos enquanto trabalhava. Eram dois mundos diferentes, mas com dores semelhantes. Vocês precisam ouvir o que aconteceu na reunião hoje, disse Helena, mudando para um tom mais leve. Conseguimos convencer 3 incorporadoras a aderirem à nova estratégia. Detalhes? Perguntou Eduardo, inclinando-se para a frente com interesse genuíno. Enquanto Helena explicava animadamente as nuances da campanha revisada, Dona Cida observava a interação com olhos perspicazes. Havia uma leveza em sua neta que não via há anos. E no jovem empresário, uma atenção e interesse que iam muito além do profissional. Quando a noite chegou ao fim, Dona Cida anunciou que iria se retirar, não sem antes entregar discretamente a Eduardo um pacote com cookies extras para a viagem. O gesto simples pareceu tocá-lo profundamente. Na porta do apartamento, longe dos olhos da avó, Helena e Eduardo ficaram frente a frente, uma tensão doce pairando entre eles. Sua avó é incrível, disse ele, segurando as mãos dela. Agora entendo de onde vem sua força. Ela gostou de você, o que é raro, muito raro. E você? Seus olhos buscaram os dela. Também gosta de mim? A pergunta, tão direta e vulnerável, a pegou desprevenida. Era surreal ver Eduardo Monteiro, o temido CEO, inseguro sobre seus sentimentos. Estou começando a achar que sim, respondeu honestamente. E isso me assusta. Por quê? Porque nossos mundos são muito diferentes. Porque você é meu chefe. Porque há 1000 razões pelas quais isso pode dar errado. Ele se aproximou, tocando seu rosto gentilmente. E se nos concentrássemos nas razões pelas quais pode dar certo? O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores. Mais seguro, mais profundo, carregado de promessas e possibilidades. As mãos dele em sua cintura, puxando-a para mais perto. Os dedos dela em seus cabelos, descobrindo sua textura. O tempo pareceu suspender enquanto exploravam essa nova conexão, este território desconhecido entre eles. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso definitivamente pode dar certo, sussurrou ela, fazendo-o rir baixinho. Concordo plenamente, ele se afastou relutantemente. Preciso ir. Temos aquela apresentação para o conselho amanhã. Eu sei. Estarei preparada. Antes de sair, Eduardo hesitou. Helena, o que quer que aconteça entre nós, quero que saiba que seu trabalho, sua carreira, sua promoção, nada disso depende desta conexão. Você já merecia tudo isso antes mesmo de ficarmos presos naquele elevador. A sinceridade em sua voz a tocou profundamente. Obrigada por dizer isso. Significa muito para mim. Depois que ele partiu, Helena encostou-se na porta fechada, um sorriso bobo no rosto. O coração leve como não se sentia em anos.
Ele é diferente do que você descrevia. A voz de Dona Cida a surpreendeu. A idosa estava parada no corredor, observando-a com expressão pensativa. Muito diferente, concordou Helena. Tem dor nos olhos dele. Dor antiga. Eu sei. Dona Cida se aproximou, tocando o rosto da neta com carinho. Tenha cuidado, minha flor. Não com ele, mas com o mundo ao redor de vocês. Pessoas em posições como a dele têm muitos observadores, e nem todos torcem pelo bem. As palavras da avó ecoaram em sua mente, enquanto se preparava para dormir. Dona Cida tinha razão. O que estava nascendo entre eles, por mais genuíno que fosse, enfrentaria obstáculos que iam muito além de seus próprios medos e inseguranças. O despertar foi abrupto e cruel. O telefone de Helena tocou às 6 da manhã, despertando-a de um sono tranquilo pela primeira vez em meses. Era Mariana, sua colega de equipe, a voz trêmula de nervosismo. Helena? Você já viu o jornal de hoje? Mari, são 6 da manhã. O quê? Coluna social. Herdeiro Monteiro encontra romance dentro da empresa. Tem uma foto sua com o Eduardo, na praia, se beijando. O estômago de Helena despencou. Sentou-se na cama, subitamente desperta. O quê? Como? Algum paparazzi deve ter seguido vocês. A foto não é nítida, mas dá para reconhecer perfeitamente. Mariana hesitou. Helena, o que está acontecendo? É verdade. Helena desligou sem responder. Com as mãos trêmulas, abriu o aplicativo do jornal no celular. Lá estava, uma foto granulada, mas inconfundível, de Eduardo e ela na praia de Copacabana, sob o luar, trocando um beijo que parecia intensamente íntimo, mesmo capturado à distância. A matéria especulava sobre o relacionamento entre o CEO bilionário e uma funcionária do departamento de marketing, questionando se o recente destaque da senhorita HM na empresa estaria relacionado ao romance clandestino. Antes que pudesse processar completamente, seu celular vibrou com uma mensagem de Eduardo. Acabo de ver. Sinto muito. Vamos lidar com isso juntos. Por favor, não venha ao escritório hoje. Estou indo te buscar em 1 hora. Dona Cida apareceu na porta do quarto, o jornal impresso nas mãos, o rosto marcado pela preocupação. Oh, minha flor. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Vó! A idosa sentou-se na cama ao lado dela, colocando uma mão enrugada sobre a sua. Não precisa explicar nada. Só me diga, ele vale a pena? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Helena pensou no homem que conhecera no elevador escuro, no sorriso que guardava apenas para momentos privados, na vulnerabilidade que revelara apenas a ela. Sim, respondeu honestamente. Mas é complicado. O amor sempre é, minha filha. A pergunta é se a complicação vale a alegria. Antes que pudesse responder, o interfone tocou. Era Eduardo, adiantado. Ele entrou no pequeno apartamento como uma tempestade contida, impecavelmente vestido como sempre, mas com olheiras profundas e uma tensão visível nos ombros. Ao ver Dona Cida, fez uma reverência respeitosa. Senhora Aparecida, lamento conhecê-la nestas circunstâncias. A idosa o estudou com olhos perspicazes. Pelo menos tem boas maneiras. Virou-se para a neta. Vou fazer café. Vocês têm muito a conversar. Quando ficaram sozinhos na pequena sala, Eduardo se aproximou de Helena, tomando suas mãos nas suas. Sinto muito. Deveria ter sido mais cuidadoso. Não é culpa sua. Ela afastou uma mecha de cabelo do rosto. O que vamos fazer agora? Primeiro, precisamos decidir como lidar com isso profissionalmente. Seu tom era pragmático, mas gentil. Meu pai já ligou 3 vezes esta manhã. O conselho quer uma reunião extraordinária. Helena sentiu o estômago revirar. Vou pedir demissão. É a única solução limpa? Não. A firmeza na voz dele a surpreendeu. Não vou permitir que sacrifique sua carreira por isso. Trabalhamos duro demais para deixar que fofocas determinem nosso futuro. Mas o conflito de interesses, podemos resolver isso. Posso transferi-la para outro departamento sob supervisão direta de outro diretor, sem perda salarial ou de posição. Helena o estudou, reconhecendo o CEO estrategista que todos conheciam, mas agora usando aquela habilidade para protegê-la. E quanto a nós? Perguntou baixinho.
Eduardo hesitou pela primeira vez. Isso depende de você. Seus olhos buscaram os dela. E entenderia se quisesse dar um passo atrás. A pressão será imensa, especialmente sobre você. As pessoas falarão, especularão. Será injusto e cruel. Você quer dar um passo atrás? Não. A resposta foi imediata, sem hesitação. Mas não sou eu quem terá a reputação questionada. Não sou eu que será chamado de oportunista ou pior. Para mim, serei apenas mais um CEO tendo um caso. Para você, para mim, serei a funcionária que dormiu com o chefe para subir na carreira, completou ela amargamente. Mesmo que seja a profissional mais brilhante que já conheci. O elogio sincero aqueceu seu coração. Mesmo em meio à crise, preciso de tempo, disse finalmente. Para pensar, para processar. Eduardo assentiu, compreensivo. Tire alguns dias de licença. Eu lidarei com um conselho e com meu pai. A menção a Antônio Monteiro fez Helena estremecer. O patriarca, notoriamente rígido e tradicional, certamente não aprovaria o relacionamento do filho com uma funcionária sem pedigree ou conexões. Dona Cida retornou com uma bandeja, trazendo café e pão de queijo recém-saído do forno. Ninguém pensa direito de estômago vazio, declarou, colocando a bandeja na mesa de centro. Agora comam e depois decidam como enfrentar os abutres. O comentário arrancou um sorriso genuíno de Eduardo, que aceitou a xícara oferecida com gratidão. Sua avó é extraordinária, comentou para Helena, e tem ótima audição também, retrucou Dona Cida sentando-se na poltrona. Então, qual é o plano? Eduardo explicou brevemente a estratégia profissional. Licença temporária para Helena, seguida de transferência para outro departamento. Quanto ao aspecto pessoal, seriam discretos, mas não se esconderiam. Não dariam entrevistas nem alimentariam fofocas, mas também não negariam o que sentiam. Parece sensato, concordou a idosa, antes de fixar Eduardo com um olhar penetrante. Mas o que acontece quando seu pai colocar um ultimato? Porque ele vai. A perspicácia da pergunta claramente surpreendeu Eduardo. Como sabe que ele faria isso? Dona Cida sorriu tristemente. Homens poderosos raramente aceitam perder controle, filho. E um filho apaixonado por alguém que ele não escolheu é a forma definitiva de perda de controle. O silêncio que seguiu confirmou que Eduardo também havia considerado essa possibilidade. Se tiver que escolher entre a aprovação dele e Helena, disse finalmente, sua voz firme, não será uma escolha difícil. As palavras, pronunciadas com tanta certeza, fizeram o coração de Helena saltar. Este homem, que passara a vida inteira buscando a aprovação do pai, estava declarando que abriria mão dela por algo que mal começara entre eles. Dona Cida assentiu, aparentemente satisfeita. Bom, agora terminem o café. Você, apontou para Eduardo, tem uma empresa para administrar e um pai para enfrentar. E você, virou-se para Helena, precisa descansar. As batalhas de amanhã serão enfrentadas amanhã. A sabedoria simples da idosa trouxe um momento de normalidade à situação extraordinária. Quando Eduardo partiu, prometendo ligar mais tarde, Helena sentiu uma mistura contraditória de medo e esperança. O caminho à frente seria difícil, talvez impossível, mas pela primeira vez não estava lutando sozinha. As semanas seguintes foram um turbilhão. Como previsto, Antônio Monteiro reagiu com fúria à notícia. Convocou uma reunião do conselho para questionar a objetividade comprometida do filho. Propôs a demissão imediata de Helena para preservar a integridade da empresa. Eduardo manteve-se firme. Usou dados concretos para mostrar o valor do trabalho de Helena. Apontou que transferi-la para outro departamento eliminaria qualquer conflito de interesses. E, finalmente, declarou que sua vida pessoal não estava sujeita à aprovação corporativa. A batalha nos bastidores foi feroz, mas Eduardo prevaleceu, parcialmente porque os números do Projeto Vitória começaram a mostrar os resultados que Helena previra. O sucesso era inegável, mesmo para os conselheiros mais céticos. Helena retornou ao trabalho após 2 semanas, agora no Departamento de Novos Negócios. Os olhares e sussurros a seguiam pelos corredores, mas ela mantinha a cabeça erguida. Seu trabalho falaria por si, como sempre havia feito.
À noite, longe dos olhares corporativos, ela e Eduardo construíam lentamente algo que parecia cada vez mais sólido. Jantares simples no apartamento dela, com Dona Cida contando histórias embaraçosas da infância de Helena. Passeios discretos por partes menos conhecidas da cidade. Momentos de vulnerabilidade compartilhada, onde ambos revelavam medos e sonhos. Nunca pensei que encontraria alguém que me visse de verdade, confessou Eduardo certa noite, enquanto observavam as estrelas do pequeno terraço do apartamento de Helena. Todos sempre viram o herdeiro, o CEO, o filho de Antônio, nunca apenas Eduardo. E eu nunca pensei que encontraria alguém que valorizasse minha mente acima de tudo, respondeu ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Alguém que me ouvisse de verdade. A conexão entre eles aprofundava-se, transcendendo as circunstâncias improváveis de seu encontro. 3 meses após o escândalo inicial, quando o burburinho já começava a diminuir, uma nova crise surgiu. Antônio Monteiro sofreu um ataque cardíaco. Eduardo passou dias no hospital, raramente saindo do lado do pai. Helena manteve distância respeitosa, oferecendo apoio à distância, compreendendo que sua presença poderia causar mais estresse ao patriarca convalescente. Na noite em que Antônio foi transferido da UTI para um quarto privado, Eduardo apareceu inesperadamente à porta de Helena, o rosto marcado pelo cansaço e por algo mais, uma determinação nova. Ele pediu para te conhecer, disse simplesmente, seu pai. Helena não conseguiu esconder a surpresa. Por quê? Eduardo sorriu levemente. Disse que queria conhecer a mulher que fez seu filho desafiar o mundo por ela. O encontro foi tenso, mas surpreendentemente cordial. Antônio Monteiro, enfraquecido pela doença, mas ainda imponente, estudou Helena com olhos calculistas que lembravam os do filho. Então você é a famosa Helena Mendonça, disse ele, quando ficaram sozinhos no quarto de hospital, a pedido dele. Sim, senhor, respondeu ela, mantendo a postura ereta. Sabe por que pedi para conhecê-la? Para avaliar se sou digna de seu filho, imagino. Um sorriso irônico tocou os lábios do patriarca. Não, para entender o que você viu nele, além do nome e da fortuna. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Eu vi um homem tentando desesperadamente ser quem esperam que ele seja, enquanto sufoca quem ele realmente é. Helena surpreendeu-se com sua própria honestidade. Vi alguém que ri como se estivesse descobrindo algo novo e maravilhoso. Alguém que tem medo de decepcionar os outros, especialmente o Senhor. Alguém brilhante, gentil e muito mais humano do que se permite mostrar. Antônio a estudou longamente antes de responder. Ninguém nunca falou do meu filho assim. Sua voz soava quase pensativa, como uma pessoa, não como um herdeiro. Talvez porque poucos tenham realmente se dado ao trabalho de conhecê-lo além do sobrenome. O velho Monteiro assentiu lentamente. Meu filho está diferente desde que a conheceu. Mais firme, mais seguro de suas próprias decisões, não apenas das que eu aprovaria. Ele fez uma pausa. Não sei se gosto disso, mas suspeito que seja bom para ele. Era o mais próximo de uma bênção que Helena poderia esperar. Não vou fingir que aprovo completamente, continuou Antônio. Mas também não vou mais interferir. O que quer que exista entre vocês terá que encontrar seu próprio caminho. Quando relatou a conversa a Eduardo mais tarde, ele ficou em silêncio por tanto tempo que Helena temeu ter dito algo errado. O que foi? Perguntou finalmente. É a primeira vez que faço isso. Mas naquela noite, enquanto adormecia com o gosto dos beijos de Eduardo ainda em seus lábios, Helena permitiu-se sonhar apenas por um momento, antes que a realidade retornasse. A manchete do jornal atingiu Helena como um soco. Herdeiro Monteiro e funcionária, romance secreto ou jogo de poder. Abaixo, uma foto grainy, mas reconhecível, mostrava Eduardo e ela na praia, num beijo que parecia íntimo mesmo à distância. Helena! Mariana irrompeu pela porta do departamento de marketing. Você já viu isso? Não havia como negar. A notícia se espalhava pela empresa como incêndio. Os olhares, os sussurros, as especulações. Helena manteve a cabeça erguida enquanto caminhava até o elevador. Ironicamente,
O mesmo onde tudo começara. Seu celular vibrou. Eduardo. Meu escritório. Agora. Vamos enfrentar isso juntos. Na sala da presidência, ele não estava sozinho. Antônio Monteiro, o patriarca, aguardava com expressão gélida. Os olhos penetrantes do homem mais velho a analisaram dos pés à cabeça, como se avaliasse uma mercadoria defeituosa. Então esta é a razão pela qual meu filho está comprometendo seu julgamento, disse Antônio, sem cumprimentá-la. Pai, basta! A voz de Eduardo era firme. Helena é uma profissional exemplar, cujo trabalho trouxe resultados concretos, resultados aprovados por você enquanto se envolvia com ela. O patriarca deslizou o jornal sobre a mesa. O conselho exige uma resolução imediata. Ou ela sai, ou enfrentaremos um escândalo que afetará as ações. O ultimato pairou no ar. Helena engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da humilhação. Tudo pelo que havia trabalhado, reduzido a um caso com o chefe. Todas as noites em claro, os relatórios meticulosos, as estratégias inovadoras. Nada disso importava agora. Vou me demitir, disse ela, encontrando dignidade na decisão. Não permitirei que isto prejudique a empresa ou o projeto. Eduardo se virou para ela, olhos arregalados. Não, absolutamente não. É a única solução limpa, insistiu Helena. Concordo. Antônio sorriu friamente. Sensata, pelo menos. Eduardo encarou o pai. E algo mudou em sua postura. Uma determinação que Helena nunca tinha visto antes. Se Helena sair, eu também saio. Antônio empalideceu. Você não abandonaria tudo que construímos por um capricho? Não é um capricho. Eduardo caminhou até Helena, segurando sua mão publicamente pela primeira vez na empresa. É a primeira vez que encontro alguém que me vê como pessoa, não como um cargo ou um sobrenome. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu o peso daquela declaração, feita não em um momento íntimo, mas diante do homem, cuja aprovação Eduardo buscara a vida inteira. Vou oferecer uma alternativa, disse Eduardo finalmente. Helena será transferida para o Departamento de Novos Negócios, sob supervisão direta do vice-presidente. Sem contato hierárquico comigo. Os resultados do Projeto Vitória falarão por si. Antônio estudou o filho, uma nova compreensão surgindo em seus olhos. E quanto a isso, gesticulou entre eles, nossa vida pessoal permanece nossa. Seremos discretos, mas não nos esconderemos como se tivéssemos algo a esconder. Foi a vez de Helena se surpreender. Eduardo estava arriscando tudo. A relação com o pai, talvez até sua posição na empresa, por algo que mal havia começado entre eles. 2 semanas, disse Helena suavemente. Pedi 2 semanas de licença para pensar. E quando voltar, estarei no novo departamento. Sem drama, sem escândalo. Eduardo assentiu, respeitando sua necessidade de espaço. Como quiser. Antônio levantou-se, ajustando o paletó impecável. Mas lembre-se, filho, negócios e emoções nunca se misturam bem. Quando o patriarca saiu, Helena exalou o ar que nem percebera estar segurando. Você não precisava ter feito isso, murmurou. Precisava sim. Eduardo tocou seu rosto gentilmente. Passei a vida inteira sendo quem meu pai queria que eu fosse. Talvez seja a hora de descobrir quem realmente sou. As 2 semanas de afastamento foram um turbilhão para Helena. Dona Cida, com sabedoria de quem já vira muitas tempestades na vida, oferecia chá e conselhos na mesma medida. O amor verdadeiro nunca é fácil, minha flor, dizia a idosa, enquanto tricotava na poltrona. A questão é se ele vale a luta. Eduardo mantinha contato diário, respeitando seu espaço, mas deixando claro que esperaria sua decisão. As mensagens simples tocavam seu coração mais do que grandes gestos. Os cookies da lanchonete não têm o mesmo sabor sem você. Espero que esteja bem. Estou aqui quando estiver pronta. No final das 2 semanas, Helena havia tomado sua decisão. Ao retornar à empresa, agora no Departamento de Novos Negócios, manteve a cabeça erguida, apesar dos olhares e sussurros.
Seu trabalho falaria por si mesmo, como sempre. 6 meses depois, o projeto Vitória, sob consultoria de Helena e liderança de Mariana, havia superado todas as projeções. Antônio Monteiro, relutantemente impressionado com os resultados, começou a baixar a guarda. Numa noite especial, Eduardo a levou para um jantar, à luz de velas, no terraço de um pequeno restaurante no alto de Santa Teresa. A vista do rio iluminado estendia-se abaixo deles como um tapete de estrelas. "Tenho uma proposta para você", disse ele, segurando suas mãos sobre a mesa. O coração de Helena acelerou, pensando em anéis e promessas. "Estou abrindo uma nova divisão na empresa", continuou Eduardo. "Projetos sustentáveis, socialmente responsáveis, arquitetura inovadora combinada com tecnologia verde. Estou deixando o cargo de CEO para liderar isso pessoalmente. Você está renunciando?" Helena mal podia acreditar. "Estou seguindo meu sonho original. Lembra? O menino que queria construir coisas, não apenas lucrar com elas." Os olhos dele brilhavam com uma paixão que ela raramente via no ambiente corporativo. "E onde entro nisso?", perguntou ela, genuinamente curiosa. "Quero que lidere o marketing dessa divisão, sem conflitos hierárquicos, trabalhando como parceiros iguais." Ele hesitou. "E também quero que considere um outro tipo de parceria." De seu bolso, tirou não um anel, mas uma chave. "Encontrei um espaço perfeito na Lapa. Térreo comercial, apartamento em cima. Perfeito para uma cafeteria com espaço para livros. Seu sonho, lembra?" Helena sentiu lágrimas nos olhos. "Você lembrou? Lembro de tudo sobre você." Seu sorriso era gentil. "Não estou pedindo que abandone sua carreira. Estou oferecendo uma chance de termos ambos nossos sonhos profissionais e nós." 1 ano depois, o Café da Cida abria suas portas, com Dona Cida reinando soberana entre as mesas de madeira rústica. Nas manhãs, Helena assava cookies e pães, enquanto planejava campanhas inovadoras para os projetos sustentáveis de Eduardo. Nas tardes, supervisionava o espaço acolhedor, onde pessoas folheavam livros e saboreavam sua culinária. Eduardo dividia seu tempo entre a nova divisão da construtora e ajudando no café, sempre desajeitado com a massa, mas incrivelmente habilidoso em fazer os clientes se sentirem bem-vindos. Antônio Monteiro, após um susto de saúde, havia suavizado sua postura. Tornou-se cliente regular do café, murmurando que só ia pelos pães de queijo. Mas todos notavam como seus olhos se suavizavam ao ver o filho verdadeiramente feliz pela primeira vez. Numa tarde tranquila, enquanto Eduardo ajudava um cliente a encontrar um livro específico e Dona Cida servia café, Helena observava a cena com o coração transbordando. Quem diria que um elevador quebrado seria o início de tudo? Um encontro fortuito na escuridão que iluminara ambas as vidas. O homem que todos chamavam de estátua de gelo agora sorria abertamente, a armadura corporativa completamente derretida. E ela, que sempre priorizara segurança e estabilidade, havia arriscado tudo por algo inesperado e transformador. As diferenças entre seus mundos não haviam desaparecido, mas haviam construído uma ponte sólida entre eles, feita de compreensão mútua, respeito e o tipo de amor que vê além das aparências, encontrando a verdade escondida no escuro. "No que está pensando?", perguntou Eduardo, aproximando-se com aquele sorriso que ainda acelerava seu coração. "Em como a vida é imprevisível", respondeu ela, aceitando o beijo suave que ele oferecia. "E em como sou grata por aquele elevador ter quebrado." Ele riu. Aquela risada genuína que ela ouvira pela primeira vez na escuridão. "O melhor defeito técnico da minha vida." Do balcão, Dona Cida observava com aprovação. "O amor verdadeiro", pensava ela, "sempre encontra um caminho, mesmo que seja através de um elevador quebrado." De um milionário intocável a um homem disposto a lutar por amor, ele mostrou que até corações de gelo podem derreter. Ela, por sua vez, provou que um toque pode mudar destinos inteiros. Uma história de entrega, vulnerabilidade e coragem. Inscreva-se no canal, curta e conte nos comentários se você acredita em amores improváveis.